Assim diz a palavra do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão escritos, se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor nesta noite. Estamos aqui para dar única e exclusivamente glória ao Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, por esse trabalho iniciado aqui, meu Deus, ó Pai, já este o 5º ano. E que bênção, Deus, ó Pai, que por meio deste trabalho, Tu nos deste famílias, ó Deus, ó Pai, que estão na igreja até o dia de hoje. E outros irmãos que se converteram lá em Guarulhos e agora frequentam outras igrejas. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido fiel e o Senhor tem cuidado do teu povo. Obrigado porque, ó Deus, ó Pai, numa noite de segunda-feira em São Paulo, com muitos estudando, trabalhando, estão aqui aqueles que o Senhor quis que estivessem. E eu quero pedir, Deus, ó Pai, que o Senhor, na Tua bondade, alimente os que aqui estão, pela Tua graça, porque nós cremos que o Teu Espírito Santo fala na Escritura. Pedimos-te também, ó Deus, que abençoes nossos irmãos e irmãs que acompanham de casa, que essa seja uma noite especial para a vida deles, e que para todos nós a Tua palavra seja pão que nos alimenta, água que nos dessedenta. Ó Deus, ó Pai, que a Tua palavra purifique a nossa vida, que a Tua palavra traga renovo ao nosso coração, que a Tua palavra fale conosco nesta noite. Ó Deus, nós te imploramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Você que está aqui nessa noite, poderia me dizer que você quer ser alguém cheio de paz? Você quer ser cheio de uma paz que excede todo o entendimento? Você quer ser cheio de uma paz que guarde o seu coração e a sua mente? Você quer ser cheio de uma paz que só encontram aqueles que estão em Cristo Jesus? Essa é a promessa que nós recebemos de parte de Deus no versículo 7 do nosso texto. Ele dizia: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo diz que essa é uma paz teocêntrica, é a paz de Deus. Ela é uma paz ultra inteligível, ela excede todo entendimento. Ela é uma paz protetora. A palavra usada no grego é que ela fica como um soldado, um guardião na porta do nosso coração e da nossa mente, mas ela é uma paz que só se encontra em Cristo Jesus. Essa é a promessa do final do nosso texto. Então a resposta que o texto vai nos dar nesta noite é o seguinte: como é que eu posso ter essa paz na minha vida? Como ser cheio de paz? Paulo escreve essa carta, amados irmãos, ele está preso em Roma.
para uma igreja fundada numa cidade muito importante, onde vivem os guardas pretorianos aposentados e até alguns senadores romanos. E a igreja é composta de pessoas de origem humilde, de pessoas, até algumas delas, pobres e paupérrimas, que enfrentam grande luta, grande perseguição, mas sempre foi a igreja de Filipos uma igreja muito missionária, enquanto outras igrejas ricas fechavam o coração para o apóstolo Paulo, mesmo que fosse uma igreja pobre, a igreja de Filipos sempre reuniu as suas ofertas e abençoou a vida do missionário Paulo, que foi o fundador daquela igreja. E se não bastasse tudo isso, ainda que vivesse tantas lutas, tanta perseguição, tanta angústia, aquela igreja enfrenta um problema de divisão. Líderes preciosas daquela igreja estão brigadas. E não é por acaso que em 16 ocasiões se repete nesta carta o termo alegrai-vos. Deus desafia o seu povo a se alegrar mesmo no dia da mais terrível dor, mesmo no dia da mais angustiante tempestade. Quem é salvo em Cristo Jesus tem a alegria do Espírito Santo. Quem é salvo em Cristo Jesus tem a paz de Deus. E é por isso então que, dirigindo-nos para este texto, o apóstolo Paulo nos ensina como ser cheio de paz. E a minha oração é que no final desta mensagem, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Como ser cheio de paz, querido pastor? Em primeiro lugar, o texto nos diz: permaneça firme. Como ser cheio de paz? Permaneça firme. Versículo de número 1, vamos ler todos juntos comigo, todos numa só voz. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo desafia a igreja de Filipos a permanecer firme, mas é impressionante que ele começa dizendo que eles são amados dele, que ele sente muitas saudades dele, como pastor plantador daquela igreja, muito saudoso. Ele diz: vocês fazem parte da minha alegria, porque eles são fruto do ministério de Paulo. E ele diz mais: vocês são minha coroa. Existem duas palavras no grego para coroa. Uma delas era diadema, que era a coroa de um rei, e a outra era Stéfanos, que era a coroa da vitória, daquele que ganhava as Olimpíadas. Essa é a palavra usada aqui. Paulo diz que eles são a coroa do seu ministério. Eles são a grande conquista que Cristo Jesus lhe deu, pregando o Evangelho. E ele diz aqui então que eles são sua alegria e coroa. Ele diz: sim, amados, permanecei. Ou seja, eles devem estar fincados, alicerçados, firmes no Senhor Jesus. Mas por que Paulo diz isso? Ele começa o versículo com portanto. Por que eles têm que ficar firmados como alguém que tem um sólido fundamento em Cristo Jesus? É a ideia dessa palavra. Ele começa a explicar o porquê no versículo de número 20, ao dizer no 19 que aquelas pessoas que não têm Cristo vão para o inferno. No 20 ele fala o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus. Versículo 20 do capítulo 3. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O apóstolo Paulo diz que a razão pela qual nós devemos estar firmes no Senhor é que nós ainda não chegamos em casa. A nossa pátria está nos céus, diz o apóstolo. E nós aguardamos que venha destes céus o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quando ele vier, o apóstolo Paulo diz que ele vai transformar esse nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória de Jesus. Que bênção maravilhosa! Se você quer saber como é o corpo da glória de Jesus, leia Apocalipse capítulo 1. Lá descreve o corpo glorificado do Senhor.
Nós seremos como Ele é, a Bíblia diz, porque Ele tem a eficácia e o poder de subordinar a si todas as coisas. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1, ele diz que nós seremos tal qual Cristo é. Nós somos filhos de Deus. Versículos 1 e 2 de 1 João 3 dizem que nós seremos iguais ao Senhor Jesus. Teremos um corpo glorificado e habitaremos eternamente em sua presença. Porque a nossa pátria não está aqui. Porque a nossa felicidade última não está neste mundo. Porque o nosso Senhor Jesus virá dos céus para nos buscar. E porque nós teremos o corpo transformado em um corpo de glória. Por essa causa, ainda que enfrentemos momentos difíceis, nós devemos sim permanecer firmemente alicerçados no nosso Senhor Jesus. É por isso, irmãos e irmãs, que nós temos que seguir a advertência do apóstolo João, lá na primeira carta, capítulo 2, versículo 15, quando ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo está passando, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Fique firme no Senhor. Talvez as circunstâncias são muito difíceis para você. Você talvez esteja sendo perseguido, difamado. Você tem enfrentado grandes lutas espirituais. O diabo talvez intentou contra o seu casamento, intentou contra a vida dos seus filhos. O diabo tem tentado trazer desânimo para a sua vida, tem te atacado com inúmeras tentações, e você não tem encontrado resposta para muitas das inquietudes que você tem. Entenda bem, você não terá todas as respostas deste lado de cá do céu, e muitas delas ainda não são respondidas, porque você ainda não chegou em casa. Eu me lembro, amados irmãos, da história do grande missionário que voltou do seu campo depois de passar décadas servindo ao Senhor, e quando está voltando para a Inglaterra, ele está na expectativa, porque fez um trabalho muito impactante no povo nativo ao qual serviu. Ele imaginava que a igreja estaria no porto, pronto para recebê-lo na cidade de Londres. E quando ele estava se aproximando, ele viu uma bandinha, uma comitiva no porto, e ele disse para a mulher: olha para você ver, eles vieram nos receber, né? E eu imagino a bandinha tocando, que nem aquela bandinha, né? E eles felizes da vida, até que eles se deram conta que havia um importante político no navio. A recepção não era para eles. E quando eles chegaram no porto, ninguém os recebeu. E eles então alugaram um pequeno coche para levar suas coisas para casa. Entraram, nada estava limpo, começaram a fazer a faxina, muito tristes, deprimidos, se perguntaram: por que ninguém nos considerou? Até questionaram: será que valeu a pena? E o missionário então, com a cabeça mais quente, saiu para dar uma volta na rua, e Deus trouxe paz ao seu coração. E de repente, quando ele volta para casa, com um sorriso no rosto, ele disse para sua esposa: eu entendi, querida. Sabe por que ninguém veio nos receber? Porque nós ainda não chegamos em casa. Você ainda não está em casa. Você é peregrino. Você é estrangeiro nesse mundo. A sua felicidade última e plena não está aqui. Então, fique firme no Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Se você quer ser cheio de paz, mesmo no meio de grande provação, a sua firmeza tem que estar posta única e exclusivamente no nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra do final do Sermão do Monte?
Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Quando o seu firme fundamento é o Senhor Jesus e a fé na sua palavra, você vai enfrentar tempestades como quaisquer outras pessoas, mas você vai ficar firme, porque você está plantado, edificado na rocha, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Como ser cheio de paz? Permaneça firme em Jesus. Mas talvez você me pergunte nessa noite: pastor, como ser cheio de paz? Em primeiro lugar, o texto diz: permaneça firme. Em segundo lugar, o texto diz: viva em unidade. Como ser cheio de paz? Viva em unidade. Nós vamos ler versículos 2 e 3. Eu vou ler o versículo 2, a igreja lerá o versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Amados irmãos e irmãs, no início daquela igreja, quando Deus usou Paulo na cidade de Filipos, quando ele converteu o carcereiro, converteu nossa irmã Lídia, depois daquele período, então, Deus converteu duas irmãs muito preciosas, chamadas Evódia e Sintique. E elas foram mulheres de Deus usadas pelo Senhor, trabalhando com o apóstolo Paulo e com um irmão chamado Clemente, provavelmente foi um dos pastores da igreja de Filipos. E Paulo diz que agora elas estão em desavença. Elas começaram trabalhando para a glória de Deus, elas começaram buscando a exaltação do Senhor, mas algo aconteceu no caminho, para que elas colocassem a glória própria e a si mesmas no lugar de Cristo Jesus, a tal ponto de que houve entre elas tal desavença, que já não existe mais um relacionamento. E o apóstolo Paulo diz, amados irmãos, que para a nossa alegria ser completa, nós devemos viver em unidade. Ele faz uma exposição maravilhosa lá no capítulo 2, que eu não vou fazer nessa noite, mostrando que para que nós vivamos uma vida cheia de alegria, nós temos que ter entre nós unidade, humildade e solidariedade. A minha Bíblia aqui está travada na página, mas eu vou conseguir abrir. Deu aqui. Olha para você ver. Ele diz lá no versículo, principalmente versículos 3 e 4 de Filipenses 2: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós não devemos nunca dividir a igreja de Cristo com partidarismos. Ninguém deve fazer nada para a sua própria glória, mas nós devemos ser humildes, renunciando a nós mesmos e considerando o nosso irmão como superior a nós mesmos. É isso que diz o texto bíblico. E aí, não tendo em vista cada um propriamente o que é seu, mas pensando em abençoar o outro. É por isso que Paulo escreveu estes versículos, para que essas irmãs pensassem concordemente no Senhor. Irmãos, prestem atenção nisso aqui. Nenhuma igreja dividida vai crescer de maneira saudável. Nenhuma igreja dividida vai crescer de maneira saudável. É por isso que Paulo pede ao seu fiel companheiro de julgo, que na minha interpretação é Epafrodito,
que foi companheiro de lutas de Paulo em Roma, que é originário de Filipos, e foi quem levou a carta porque ele estava doente e os irmãos ficaram preocupados. Então Paulo faz com que Epafrodito leve a carta para que a igreja o veja bem e para que ela seja reanimada e para que ele abençoe a igreja através do ministério de Epafrodito. Então nós aqui acreditamos que Paulo aqui pede a Epafrodito, que trabalhou ao lado dele, seu fiel companheiro de jugo, que auxilie aquelas irmãs que se esforçaram com ele no evangelho, e com Clemente e com seus outros cooperadores, cujo nome estão escritos no livro da vida. Veja bem, o nome delas está escrito no livro da vida. Elas são servas do Senhor, mas elas resolveram dar ouvidos à voz do diabo e estão brigando uma com a outra. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse, falando do reino parasita, que nenhum reino dividido contra si mesmo subsistirá. Ele também diz em um dos profetas menores: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E mais do que isso, quando o Senhor Jesus, da sua oração sacerdotal, foi orar por você, por mim, por nós, ele orou o seguinte: Pai, eu não rogo somente por estes, falando dos apóstolos, mas por aqueles que vão crer em mim por intermédio da palavra deles, e oro para que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ora, pois, amados irmãos, o nosso paradigma de unidade é a unidade do Pai no Filho. Ele nos deu a glória de Deus, que é o Espírito Santo, para que vivamos essa unidade. E quando nós vivemos de fato em unidade, o mundo vai ser tão impactado que vai dizer: por que eles se amam tanto? Por que esse povo se trata desse jeito? O que há entre eles? E eles verão Cristo em nosso meio e vão crer no Senhor. Cristo orou pela nossa unidade, amados irmãos, e nós nunca devemos querer ser aqueles que dividem a noiva de Cristo, porque aqueles que dividirem a noiva de Cristo vão ter que se ver com o próprio Cristo. Para vivermos em unidade, nós temos que estar dispostos a caminhar a segunda milha, a dar a outra face, a perdoar aqueles que nos ofendem. E nada disso é natural em nós. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir ao Espírito Santo que transforme a nossa vida, para que nós nos levantemos e vivamos em obediência para a glória de Deus. Eu me lembro, queridos irmãos e irmãs, daquela história de dois peregrinos que caminhavam pelo deserto, dois amigos, e já sem ter o que comer, com o sol causticante na cabeça deles, eles entraram numa discussão e começaram a brigar. E de repente então, um daqueles amigos encheu a mão e pá! Deu um tapa na cara do seu amigo. Esse perplexo caiu no chão, tomou os seus dedos e escreveu na areia: hoje o meu melhor amigo me bateu. E eles se levantaram chateados e continuaram caminhando um do lado do outro, sem falar nada. De repente, mais adiante, eles viram um oásis, e eles correram para nadar. E aquele que tinha apanhado, talvez pela tristeza mais afoito, correu para o meio da água, do lago daquele oásis, para se lembrar lá no meio que não sabia nadar. E ele começou a morrer afogado e gritou: socorro, socorro, socorro! E o seu amigo então nadou até ele e o salvou. Então ele tomou um pedaço de ferro, quando se recuperou, e escreveu na pedra: hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. O amigo então foi lhe perguntar: por que quando eu te bati você escreveu na areia, e quando eu te salvei você escreveu na pedra? Ele diz: porque quando os nossos amigos nos ofendem, nós temos que escrever na areia, para que venha o vento e leve, e isso fique no esquecimento. Mas quando os nossos melhores amigos nos salvam, nós temos que escrever na pedra, para que fique marcado de maneira indelével que as amizades são instrumentos de Deus, para nos abençoar, para nos sustentar e para nos livrar em dias de dificuldade. Onde você tem escrito
as ofensas que os seus amigos fizeram contra você? Você tem deixado escritas estas ofensas na areia do esquecimento? Ou você tem talhado na pedra do seu coração, de maneira que você nunca esquece? Graças a Deus, amados irmãos, que o Senhor disse que Ele lança as nossas iniquidades no fundo do mar, e Ele já não se lembra delas com ira, porque Cristo pagou a nossa dívida na cruz. Que você seja tão perdoador como o Senhor é perdoador com você, e que você seja um instrumento para que a igreja cresça em unidade ao redor da palavra de Deus, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Ninguém vai viver em paz se vive brigando, se vive encrencando, se vive fazendo conflito com o povo de Deus. Há pessoas que parecem que elas amam o conflito, e quando tudo caminha bem, elas têm que criar um conflito. São pessoas encrenqueiras. Aquele que é encrenqueiro é mal resolvido, e não importa a posição que ocupe e quantas patentes tenha, por causa de insegurança, de rancor, essas pessoas estão dispostas a dividir a igreja do Senhor. Elas não irão bem, elas não avançarão adiante. Elas precisam se humilhar, pedir perdão e buscar a unidade da noiva de Cristo, porque a igreja custou o sangue do eterno Filho de Deus, e aquele que dividir a igreja de Deus vai se ver com o próprio Senhor Jesus. Você tem sido um instrumento para dividir a igreja de Deus? Mas talvez você me pergunte nesta noite: pastor, como ser cheio de paz? Em primeiro lugar, o texto diz: permaneça firme. Em segundo lugar, viva em unidade. Mas como ser cheio de paz? Em terceiro lugar, o nosso texto nos diz: alegre-se no Senhor. Como ser cheio de paz? Alegre-se no Senhor. Vamos ler todos comigo o versículo de número 4. Eu vou ler uma vez, vocês leem segunda vez. Diz assim o versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Vocês, por favor. Veja bem, meu querido amigo e irmão, que Paulo diz a nós que a alegria é imperativa, comunitária, ultracircunstancial, reiterativa e cristocêntrica. O que é isso, pastor? Vamos lá. A alegria é imperativa, comunitária, ultracircunstancial, reiterativa e cristocêntrica. Ele diz alegrai-vos, imperativo. Ele não diz alegre-se, ele diz alegrai-vos. A alegria está na vida do corpo, comunitária. Sempre, em todas as circunstâncias. Outra vez digo-vos, ele reitera, repete: alegrai-vos no Senhor. A alegria é cristocêntrica. Querido amigo e irmão, Paulo está dizendo que nós podemos de fato aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Como ele fala na palavra de Deus, nós podemos viver humilhados e tanto ser honrados, podemos ter abundância, podemos ter escassez, podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Você pode se alegrar tanto no dia bom como no dia mau, quando a sua alegria não está fundamentada no saldo da sua conta bancária, quando a sua alegria não está fundamentada na maneira como tratam você, quando a sua alegria não está fundamentada no seu sucesso e na glória do seu próprio nome, quando a sua alegria não está fundamentada nem no desempenho dos seus filhos. Amados irmãos, o Senhor é tão maravilhoso que Ele retira todos os ídolos do nosso coração. E o grande pastor, para mim, na minha humilde opinião, talvez um dos maiores teólogos da história da igreja, João Calvino, porque não é muito especulativo, ele diz: onde a Bíblia fala, eu falo, onde a Bíblia cala, eu calo. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nós tomamos, amados irmãos, as coisas boas que Deus nos dá, para que nós nos deleitemos nelas, e sem perceber, nós as colocamos no lugar de Deus.
E aí de repente então, o nosso filho que sempre tira uma nota boa, tira uma nota ruim na escola, e você quer pegar o seu filho, o que é que foi, menino? E a sua alegria acaba, porque o seu filho se tornou um ídolo. O desempenho dele é o seu ídolo. Não é para você tirar nota ruim na escola não, viu filho? Você que está vendo isso daqui. Mas nós não podemos colocar o filho no lugar de Deus. De repente nós queremos que o nosso cônjuge seja perfeito. E aí ficam aqueles cabras machões assim de antigamente. A mulher prepara a comida, ele diz: não tem sal hoje, está salgada demais, hoje eu não vou comer. Toma vergonha na sua cara, cabra safado. Vai lá e fala: obrigado pela comida que você fez. Disfarçado, bota um pouquinho mais de sal, né? E se não tiver sal, se tiver muito sal, pega 1 litro de água e bota do lado e manda para dentro. Louvado seja Deus, a mulher fez a comida com tanta alegria. Deixa de ser pirracento, sujeito. Que Deus tenha misericórdia. Que absurdo é esse? O cara quer que a mulher, ele não é perfeito e quer que a mulher seja perfeita. Que absurdo, Amados irmãos, de repente nós achamos que nós temos que ser as pessoas mais bem tratadas do mundo. E é claro que ninguém gosta de ser maltratado, mas de repente alguém maltrata você e você perde o chão. É claro que você fica triste na hora, eu não estou falando que você é super-homem, mas você não pode ficar remoendo, lambendo essas feridas. Fulano me bateu, ó vida, ó tristeza, ó azar, toma vergonha. Fulano vai se ver com o Senhor Jesus. A sua alegria não está em pessoas, em circunstâncias, nem na sua saúde, nem no seu projeto, nem no seu próprio desempenho. A sua alegria está em Jesus. Quando nós entendemos isso, nós tiramos todo o peso e toda a expectativa dos ombros das pessoas. Nós deixamos de colocar carga sobre as pessoas que amamos. Nós seremos bênção na vida delas, porque nós nos regozijaremos em Cristo. A nossa alegria vai estar no Senhor. Preste atenção, você tem que pensar o quanto Jesus te amou, que Ele deu a vida na cruz para pagar os seus pecados, e que nada nem ninguém vai separar você do amor de Deus. Paulo diz: estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus. Querido amigo e irmão, guerra não separa você do amor de Deus, inflação não separa você do amor de Deus, o dinheiro curto não separa você do amor de Deus, enfermidade na sua família não separa você do amor de Deus. Nada tira você das mãos de Jesus. Nenhuma provação que você enfrente está fora do controle do Senhor. Foi Ele quem te colocou no exato lugar em que você está, na situação que você enfrenta no presente, e Ele prometeu nunca te deixar, jamais te abandonar. Então não acredite nas mentiras do diabo. Alegre-se no Senhor Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ninguém tira você das mãos do Senhor, e essa é a maior bênção que você tem. É bênção, irmão, ser feliz no casamento, é bênção ter filhos que crescem e são abençoados, é bênção ser usado por Deus, ser bem sucedido no seu trabalho, mas ainda que não seja tirado tudo isso, a nossa alegria tem que permanecer, porque a nossa alegria está em Cristo Jesus. Como povo de Deus, juntos, nós temos que nos alegrar no Senhor. Portanto, alegrai-vos sempre no... Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Se há alguma coisa no seu coração que ocupa o lugar de Jesus nessa noite, diga: Deus, esse é o meu ídolo, eu nem sabia. Esse é a minha muleta, esse é o meu Isaac que está ocupando o lugar do meu Deus. Eu quero sacrificá-lo hoje, e quero fazer de Jesus o maior amor da minha vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós temos que nos alegrar sempre, sempre, sempre no Senhor. Que a sua alegria, irmão, não esteja nas circunstâncias, não esteja na maneira como te tratam, não esteja nem sequer nas pessoas que você ama. Que a sua alegria esteja naquele que te amou e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Como ser cheio
de paz, alegre-se no Senhor. Onde está a sua alegria? Mas talvez você em casa, nessa noite, me pergunte: pastor, e agora quem poderá me ajudar? Como eu posso ser cheio de paz? Além de tudo que nós já ouvimos, a palavra de Deus diz a nós: seja gentil. Como ser cheio de paz? O texto bíblico diz em quarto lugar: seja gentil. Versículo de número 5, vamos ler todos juntos? Este versículo da palavra de Deus, versículo 5, vamos lá? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A palavra usada para moderação aqui é equilíbrio, sobriedade. É algo, amado irmão, que Aristóteles traduzia essa palavra como algo que é maior do que a justiça, porque você tem o direito de exigir a justiça porque te fizeram mal, mas essa palavra é usada quando você escolhe exercer a misericórdia, no momento em que você tem o direito de exercer a justiça. Seja a vossa moderação, o equilíbrio, a sobriedade, conhecida de todos os homens. O nosso caráter foi transformado por Cristo. Irmãos, cada um de nós tem talvez uma debilidade. E eu, quando eu vejo algumas coisas erradas que eu considero não normais, a minha tendência, irmão, é dar de volta na lata, na hora. Eu sou pecador, não sou perfeito. É passar a correção, o trator assim em cima da hora. E outro dia eu vivi uma situação em que a pessoa deu um vacilo terrível, e eu falei assim: vou passar o trator em cima agora. Graças a Deus eu tenho uma santa mulher que ela toca em mim, né? Ela sabe que eu sou de toque. Aí ela encostou em mim assim e falou assim: vai não, faz isso não, deixa o Senhor agir em seu favor, não compensa não. A ira do homem, ainda falou assim, não produz a justiça de Deus, deixa Deus corrigir. Eu baixei a cabeça e falei: Senhor, eu não valho nada, Senhor. Ainda bem que o Senhor me deu uma santa mulher. Louvado seja Deus. E é verdade, irmão, por mais que eu estivesse certo, e por mais que eu tivesse toda a razão de confrontar aquela pessoa que teve um comportamento impróprio, indigno, eu não ia ganhar nada. Pelo contrário, eu não posso mudar o coração dela. Então, graças a Deus pelo santo toque da minha esposa, que ela botou a mão em mim: faz isso não, ora por essa pessoa. E eu na hora pedi perdão a Jesus, porque eu sou pecador, e orei pela pessoa, e que Deus a corrija, em nome de Jesus. Se ela é de Jesus, ela precisa ser corrigida, mas eu e você temos que ter sobriedade. Nós não podemos dar na mesma moeda, na mesma hora. Nós temos que ser pessoas piedosas. Seja a vossa moderação, equilíbrio, controle do Espírito Santo, conhecido de todos os homens. Por que, pastor? Por que eu tenho que fazer isso? Por uma razão simples. Paulo diz: o Senhor está perto. Possíveis interpretações para isso aqui. Alguns comentaristas acham que o texto está dizendo que a gente tem que tratar bem as pessoas porque o Senhor Jesus está voltando, a chegada dele está próxima. Eu concordo com a segunda interpretação, que o Senhor está aqui, o Senhor está de olho, o Senhor está vendo tudo que nós estamos fazendo. Lá em casa, quando os meninos eram pequenos, nós tínhamos uma brincadeira com eles, nós abaixávamos assim e falávamos assim:
estou de olho em você. E todos eles aprenderam a fazer isso, estou de olho em você. É mais ou menos assim, ó, Senhor, está de olho em você. Ele está vendo. Gente, foi por causa disso aqui que Moisés não entrou na terra prometida. Imagina um pastor 40 anos ficar aguentando um povo impertinente na cabeça dele o tempo todo. Eu não vou contra Moisés não, irmãos. Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso de toda a terra, mais manso que todos nós aqui. Eu não atiro nenhuma pedra nele. Ô povinho difícil o povo de Israel, viu? Só que ele andou na linha o tempo todo, escorregou uma vez. Era só para falar com a rocha. Ele golpeou a rocha. E a Bíblia nos diz que a rocha era Cristo. Ele bateu na rocha, ele humilhou, ele ofendeu o Senhor. Não adianta, irmão, tomar a justiça nas nossas próprias mãos, porque o Senhor está perto. O Senhor está perto. O Senhor está perto. O Senhor está perto. Uma vez, vou contar um testemunho para vocês. Um pregador que eu conheci chegou num lugar e estava tendo um ministério abençoadíssimo. E havia outros irmãos que pregavam ali, mas o objetivo deles não era a glória de Deus. Então eles resolveram fazer o seguinte: vamos trazer um evento para esse povo aqui perceber que está todo mundo sendo abençoado por aquele pregador, que tem um pregador internacional que prega 1000 vezes melhor que esse pregador aqui. Só que na hora de organizar o evento naquela região, o congresso, o pessoal, não, vamos trazer o cabo de fora do Brasil, mas o nosso aqui vai pregar 2 vezes também. E aquele que era de fora do Brasil chegou atrasado. E aquele que era dali, que queria humilhar e dizer que não era só ele que pregava, teve que pregar no lugar do gringo. E quando ele começou a pregar, o gringo chegou. E tem sermão, a gente que prega sabe disso, que o Espírito Santo toma conta e desce e faz algo totalmente diferente. E aquele dia aquele pregador estava ali, o Espírito Santo tomou conta e trouxe um quebrantamento tão grande, e o gringo ouviu mais da metade do sermão. Quando o pregador brasileiro desceu do púlpito, o gringo, antes de falar nice to meet you, chorando, disse para ele: eu quero que você pregue essa mensagem na minha igreja lá nos Estados Unidos. Não precisa se vingar. As pessoas trouxeram o pregador americano para envergonhar o pregador brasileiro. E o pregador americano chorou ao ouvir o pregador brasileiro, porque o Senhor abate os soberbos, mas exalta os humildes. Não se defenda. Deixa o Senhor te defender. Ele sabe como fazer todas as coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê um coração cheio de gentileza, em nome de Jesus. Pastor, eu não ia pregar 5 minutos, né, pessoal? Vocês andaram mais de 1 hora para vir aqui. Na segunda-feira eu vou pregar um devocional de 5 minutos para vocês. Tem dó, vou fazer uma exposição bem feita, né? Que bom que se todo mundo que está aqui é porque quer ser alimentado. Então, pastor, talvez você em casa está como, né, Hamlet, desenhado pela pena de Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. E agora, reverendo, como eu posso ser cheio de paz? O texto já falou para mim e para você: permaneça firme, viva em unidade, alegre-se no Senhor, seja gentil. Mas como ser cheio de paz? Em último lugar, o texto nos diz nesta noite: busque ao Senhor. Como ser cheio de paz? Busque ao Senhor. Nós vamos ler agora, amados irmãos, versículo de número 6. Versículo de número 6. Vamos ler todos juntos esse texto da palavra de Deus, vamos lá? Não andeis ansiosos. Busque ao Senhor. O contrário de buscar ao Senhor é ficar ansioso.
E o texto diz aqui que a ansiedade é terminantemente proibida, em todas as circunstâncias. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Você não pode ficar ansioso por nada. Ah, pastor, nem porque pela comida de amanhã, nada. Ansiedade é terminantemente proibida. Não fique ansioso por nada. Então, pastor, qual é o remédio para a ansiedade? Busque ao Senhor. É a oração. Tiago, irmão de Jesus, já falou: está alguém triste? Faça oração. Se você ficou triste, vai curar a tristeza orando. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, adversativa, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. A palavra apresentada para oração aqui também é a mesma que nos ensina a ajoelhar. Esse tipo de oração é a oração que os persas faziam no passado, até com a testa no chão. E essa oração traz a ideia de adoração. Que tipo de oração eu vou fazer para vencer a ansiedade? A adoração. Eu vou dizer: Pai, eu te adoro porque tu és o Deus eterno, porque o Senhor é maior do que o tempo, porque o Senhor é infinito, é maior do que todas as coisas, porque o Senhor não muda, porque o Senhor é santo, 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 porque o Senhor é justo, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é Deus de graça, porque o Senhor é Deus de bondade, e tudo isso o Senhor tem manifestado na minha vida. Eu te adoro, grande Deus, porque tu és o Deus incomparável, e você vai adorar a Deus por quem Ele é. Esse é o tipo de oração que acaba com a ansiedade, porque você vai lembrando de quem Deus é, e o Senhor vai trazendo paz para o seu coração. Mas além de adorar a Deus, você pede. Ele diz aqui: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus disse: pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta vai abrir para ele. Abrir-se-lhe-á. Peça. Tiago, irmão de Jesus, disse: você não tem recebido porque você não tem pedido. E quando pede, pede mal, porque pede para esbanjar nos seus deleites e prazeres, não pede para a glória de Deus, não pede a vontade de Deus. Peça. Apresente diante do Senhor as suas orações. Mas ele diz mais: além de adorar e além de pedir, suplique. A súplica, amados irmãos, é o gemido que vem lá da alma. Muitas vezes a súplica é possível ser articulada em palavras, mas muitas vezes o nosso coração está doendo tanto que nós só sabemos gemer e de joelhos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não aguento essa situação. Quando eu lembro dessa palavra súplica aqui, eu lembro de Ana, angustiadíssima, lá no tabernáculo em Siló, orando, mexendo a boca, ela nem consegue proferir palavra. Eli olha para ela às 9 horas da manhã, acha que ela está bêbada, e contextualizando, ele diz para ela: larga essa cachaça, mulher. 9 horas da manhã, você está desse jeito? E ela diz: não, sou mulher de alma atribulada, meu Senhor, estou sofrendo demais, Deus sabe da minha dor. E o sacerdote usado por Deus diz que Deus te conceda o que você está pedindo, e ali Deus fala na boca dele, e ela engravida do menino Samuel. Tem dia que, irmãos, que nós só conseguimos gemer. Eu não sei se você já fez esse tipo de oração, mas esse é o dia em que você perde a esperança em todas as coisas, e você dobra os seus joelhos e geme e chora. Pois bem, gema e chore na presença do Senhor. Apresente diante dele as suas súplicas. Mas Paulo diz que ainda há outro tipo de oração. Além da adoração, da petição, da súplica, que é o gemido da alma, ele diz que nós temos a bênção de desfrutar da ação de graças. Diz ele: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu e você temos que agradecer, irmão. Temos que agradecer a salvação, temos que agradecer o sol, temos que agradecer a chuva, temos que agradecer porque, graças a Deus,
nós não tombamos do Covid, até aqui nos ajudou o Senhor. Temos que agradecer porque ainda que nós passamos momentos difíceis, o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor sempre nos carregou no colo, Ele tem nos perdoado, tem suprido as nossas necessidades. Que Deus se compara ao nosso Deus? Agradeça. Quando o diabo tentar você, quiser te desanimar, agradeça. Comece a enumerar as bênçãos que você tem recebido e louve a Deus. Irmãos, quando eu era menino, eu ia na reunião da SAF com a minha avó. Eu já fui da SAF, eu tinha 8 anos. Eu ia na departamental, as mulheres oravam a noite inteira, e o hino que eu mais gostava é aquele que elas cantavam: quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Eu ganhei um pendrive de um irmão aqui da igreja, e tem esse hino em inglês, eu boto ele no quarto direto. Minha menina de 7 anos já está aprendendo. Count your blessings, name them one by one. Quantas bênçãos, cada uma de uma vez. Dá glória a Deus. O Senhor é bom demais. Louvado seja Deus. Deus é bom ou não é bom, pastor Elias? Louvado seja Deus, bom demais. Demos graças ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, no final de 2015, eu tive a honra de ir à Coreia. E eu fui no curso preparado pelo reverendo John Han Hun-Oak, que estudou no seminário Westminster. E ele preparou um ministério de discipulado, plantou a sua igreja com esse ministério. No ano de 1978, o discipulado dele levava 3 anos, ele começou a discipular 12 pessoas, e na primeira turma só terminou uma, que era a esposa dele. Quase fracasso total. Mas ele começou a segunda turma, e 9 pessoas formaram. E depois de 3 anos ele preparou 9 líderes, e cada um desses começou a discipular mais 10. E aí então, depois de 3 anos, ele tinha 90. E aí prepararam-se mais 90 líderes. Aí depois cada um deles começou a discipular mais 10. Então, depois de 12 anos, ele já tinha uma igreja com 900 pessoas. E assim, fundamentado num discipulado bíblico, com doutrina bíblica, com estilo presbiteriano, sim, e principalmente visando a transformação do caráter, aquele homem foi usado por Deus para edificar uma igreja ao redor do discipulado. Hoje a igreja que ele plantou tem mais de 100 mil membros. Aquele pastor que pregou aqui o ano passado é o pastor que coordena o discipulado internacional da igreja dele. E tive a honra de pregar no congresso que eles realizam no Brasil. Eles realizam em todo lugar, a igreja Sarangue que realiza. Fizeram aqui na igreja de Pinheiros o ano passado. Eu fui um dos pregadores daquele evento. Mas um dos momentos que mais me surpreendeu, além de sermos treinados para discipular com eles ali, foi: nós viajamos 27 horas, chegamos ali no final de uma sexta-feira, estávamos meio assim ainda baleados pelo fuso horário, acordamos 5 horas da manhã, descemos para o saguão do hotel, o restaurante do hotel era o Outback, nós tomamos café de manhã lá, e de repente de lá nós saímos na rua, subimos e entramos no metrô, e começamos a caminhar debaixo do metrô, e de repente vimos um lance de escada gigantesca, depois outro lance de escada, e um terceiro lance de escada que dava dentro da igreja presbiteriana Sarangue. O metrô dá dentro da igreja. Chegando ali, nós fomos servidos por um ministro da Suprema Corte no café da manhã, nos atendeu muito bem. Mas naquele sábado eu me impactei, quando eu cheguei ali às 6 horas da manhã, e havia 5 mil pessoas na igreja orando. Eu não sei nem se eu consigo descrever isso para você. Senhores de 90 anos, de 70, de 60, seus filhos, seus netos de 50, de 40, de 30, adolescentes, crianças extremamente sorridentes com seus pais. 5 mil pessoas buscando a face do Senhor Jesus. E a igreja da Coreia não é perfeita. Eu preguei numa igreja lá de 12 mil membros. E quando eu preguei lá, terminou o culto, o pastor reuniu com a parte da comitiva que estava conosco.
E eu perguntei para ele: pastor, quanto tempo o senhor ora todos os dias? Ele falou: eu oro pouco. Não, pastor, fala para nós. Meio constrangido, não queria falar. Ele falou assim: eu oro 3 horas todos os dias e 1 hora com a minha esposa. Eu falei: Deus, será que nós somos crentes? Mas como a igreja coreana é abençoada até o dia de hoje, porque ela é uma igreja que ora. Nós, amados irmãos, temos, infelizmente, deixado de desfrutar muitas bênçãos que Deus decretou dar na sua soberania, somente pela oração. Se Deus decretou eternamente que Ele ia dar só se você orasse, o que você tem que fazer, criatura? Estava vindo para a igreja aqui, tomei um lanche antes do culto à noite. Minha filha tem prova de português essa semana e ela estava estudando as figuras de linguagem. Estava falando comigo sobre paradoxo. Papai, paradoxo, tal, não sei o que. Eu falei: sabe qual é o maior paradoxo? Pode botar na prova, vai por mim. Deus é totalmente soberano e o homem é totalmente responsável. Ela: como é que é isso? Aí nós fomos discutir teologia, eu correndo para vir para cá, né? Mas ela: é verdade e tal, que legal, né, papai? Eu falei: pois é, Deus é totalmente soberano. Quando o ladrão dá um tiro na cabeça do bandido, ele quis dar. Foi a vontade de Deus que ele desse, filha? Ela: e aí, papai? Não sei, foi, não foi? Ele foi, e não foi. Porque na eternidade Deus decretou que Ele ia dar o tiro na cabeça daquele bandido. Mas na palavra dele, Deus disse que é errado Ele dar o tiro na cabeça do bandido. E porque ele deu gostando, ele vai ser penalizado. É assim que funciona. Vai brigar com Deus? Então, queridão, se Deus decretou que você vai ser abençoado, quando você dobrar o joelho e orar, o que você está esperando? Dobra o joelho e ora. Clame o poder de Deus sobre a sua vida. E você não somente vai vencer a ansiedade, mas vai ver o Senhor realizando grandes coisas na tua vida, pelo poder dEle, para a glória dEle, em nome de Jesus. Que Deus faça de nós homens e mulheres de oração, amém? Hoje, depois dessa mensagem, nós vamos ter um tempo de oração aqui ainda, antes de irmos embora. Ao ouvir essa mensagem, você aprendeu como ser cheio de paz. E eu quero lhe perguntar nessa noite: você está cheio de uma paz que vem de Deus? Você hoje está dominado por uma paz ultra inteligível? Está tudo dando errado na sua vida, mas você está cheio de paz? Não dá para explicar essa paz? Você, querido amigo e irmão, está cheio de uma paz que está resguardando a sua mente, protegendo você de pensamentos errados, está na porta do seu coração como um guarda, protegendo você de um sentimento de raiva, de inveja, de ingratidão? Você tem na sua vida a paz que vem da fé em Cristo Jesus, do relacionamento daquele que está com Cristo Jesus. Só é possível ter essa paz quando a sua confiança está posta na pessoa de nosso grande Redentor, que não teve paz na cruz. Quando ele gritava: Deus meu, por que me desamparaste? É como se o Senhor Deus virasse o rosto de seu filho e não o ouvisse. Porque Jesus não teve paz na cruz, você vai ter paz na eternidade e pode começar a ter paz aqui, porque a Bíblia disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus já pagou o preço. Irmãos, me arrepia pensar nessa verdade. Jesus já pagou o preço da sua paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas chagas, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, você já foi curado. Como ser cheio de paz? Permaneça firme. Como ser cheio de paz? Vive em unidade. Como ser cheio de paz? Alegre-se no Senhor.
Como ser cheio de paz? Seja gentil. Como ser cheio de paz? Busque ao Senhor. Que você permaneça firme, viva em unidade, alegre-se no Senhor, seja gentil e busque ao Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Que Deus te encha de paz, em nome de Jesus. Amém.